vezes que a NASA provou que a Bíblia estava certa. Fica aí marcando bobeira, ai, que a Bíblia é uma invenção desse povo crente, esse povo chato. Você pode até não acreditar em Jesus, o Filho de Deus lindo, maravilhoso, mas negar a existência de um Jesus histórico é tolice, irmão. A NASA tem um registro de eclipses que aconteceram até 5.000 anos atrás. Segundo a Bíblia, Jesus morreu em época de Páscoa. A Páscoa judaica, adaptada ao nosso calendário, dá por volta do mês de abril. A Bíblia conta que durante a crucificação de Jesus, quando deu exatamente meio-dia, houve trevas profundas até 3 horas da tarde. Acontece que, segundo o site oficial da NASA, houve um eclipse lunar exatamente no dia 3 de abril por quase 3 horas. E não para por aí não. Quando você vai ver do lado da informação, olha o que é escrito aqui: crucificação de Jesus Christ. É isso, quem tá falando não sou eu, é a NASA. Não parando por aí, um grande terremoto que atingiu a cidade de Jerusalém, especialmente perto do Monte do Templo, em abril do ano 33. A Bíblia também menciona que quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. Antigamente no templo, havia uma cortina que separava o sacerdote da galera do povo ali, ó, meros mortais como nós, e essa cortina se rasgou de cima a baixo. Agora, meu amor, podemos ter acesso direto ao Pai. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia menciona trevas e um grande terremoto, ambos registrados cientificamente. Você quer mais o quê? Se isso for tudo uma coincidência, eu já não sei mais de nada. E aí, qual é essa desculpa pra não acreditar na Bíblia hoje? Stamp, sabe o que eu pensei quando vi este vídeo? Não. O que você pensou? Que o número 7 no pão de açúcar se transforma em fênix exatamente às 12 horas. Você não acha que isso é muita coincidência? O fenômeno que só é possível observar a partir da praia de Botafogo. Exatamente, da praia de Botafofo. A mesma hora que Cristo cumpriu a sua promessa, 12 horas. Olha que simbologia fantástica. 7 é o número de Deus, e a fênix aparece no momento em que Jesus morre, às 12 horas. Sempre o 12. Não dá nem para eu fazer a pergunta de sempre. Mas e o Botafofo com isso? Porque está intrínseco. Sim, exatamente. Mas tem uma coisa nisso tudo que vale uma boa reflexão. Qual coisa? Veja bem, nós estamos falando de uma história que a NASA confirmou, certo? Certo. Então são fatos. Fatos concretos. Sim, mas e daí? Vamos fazer uma engenharia reversa. Para que tudo isso se confirmasse, Deus teria duas possibilidades. Ou ele criaria todo aquele evento envolvendo a Terra e a Lua naquele momento, ou ele, como o grande arquiteto, teria planejado a vinda de Cristo e os acontecimentos com precisão cirúrgica. Para que acontecessem no momento certo. Isso aí, eu entendi onde você quer chegar. Deus não iria alterar as órbitas da Terra e da Lua apenas para que a história se cumprisse. Antes disso, ele planejou tudo, assim como planejou as 10 pragas do Egito. Moisés foi chamado na hora certa para que toda a sua história casasse com os eventos que iriam acontecer. Boa, garota. Gostei de ver. É exatamente este o ponto. Assim como a abertura do Mar Vermelho, Deus esperou todo aquele tempo para chamar Moisés porque era preciso que tudo acontecesse no tempo certo. E por que Deus teria feito isso? Para que nos dias de hoje a ciência e os ateus pudessem duvidar, para que tivessem elementos concretos para dizer que foi um evento natural. Só que, como eu não me canso de dizer, o milagre não estava nos eventos, mas no fato de que Moisés sabia de tudo o que iria acontecer. Exatamente. Tá, mas e o Botafofo com isso? Eu sabia que você não ia perder a oportunidade. Assiste mais este vídeo. Por que Portugal foi o pioneiro? Portugal tem o quê para ser pioneiro das grandes navegações? O que Portugal fez antes do que todos os outros países? Ele se tornou um Estado nacional antes de qualquer país da Europa, não é isso? Chegou um cara aqui, dizendo que recebeu uma ordem direta de Jesus Cristo e que ele conseguiria vitórias militares em nome para comprovar isso, e ele conseguiu. E o brasão de Portugal, cada castelo é um cerco que ele venceu, e cada escudo um rei muçulmano que ele matou em combate, não é isso? A história de Portugal, o brasão de Portugal é a história da fundação de Portugal por Jesus Cristo, por ordem direta de Jesus Cristo, a Dom Afonso Henriques, que levaria a palavra de Jesus a povos que vocês nem sequer conhecem. Ele fez isso no século XII,
E os portugueses, eu não sei se profecia autorrealizável, né? O cara acreditar tanto em uma coisa que vai lá e acontece, mas eles acreditavam tão firmemente nisso que houveram igrejas portuguesas em Hiroshima, Nagasaki, Macau, Indonésia, né? Isso, Índia, que a gente estava conversando, né? Eles cumpriram a profecia, né? E esse é o motivo de muitas pessoas acreditarem que Portugal seria o quinto império do livro de Daniel. Século XII, olha o 12 aí de novo. Não apenas isso. Nós estamos falando de Portugal. O país de onde saiu o galeão Botafofo. O galeão São João Batista, que cumpriu a profecia de vir pelas águas batizar o bairro de Botafogo. Afinal de contas, a fundação de Portugal foi ordem do próprio Deus? Ou ele criaria todo aquele evento envolvendo a Terra e a Lua, ou ele, como o grande arquiteto, teria planejado a vinda de Cristo e os acontecimentos com precisão cirúrgica. Presta atenção nisso. Deixa ver se entendi. Assim como Deus esperou o tempo certo para chamar Moisés para livrar o seu povo, assim como ele esperou o tempo certo para ordenar que Noé construísse a arca, assim como ele esperou o tempo exato para enviar seu filho primogênito para que as coisas se cumprissem, ele ordenou a criação de Portugal, para que o galeão São João Batista viesse pelas águas para batizar o bairro de Botafogo, para confirmar o que o próprio João Batista havia profetizado. Que ele batizava com água, mas que depois dele viria um que batizaria com fogo. E é por isso que o símbolo do Botafofo é uma estrela solitária, Porque ela é o planeta Vênus, que é a estrela d'alva, que é a brilhante estrela da manhã. que é Jesus, segundo o livro de Apocalipse no capítulo 22, versículo 16. Não pode ser coincidência, pode? Não pode. Não pode não. E toda essa relação do Botafogo com o número 12, só pode ser propósito. Porque isso denota planejamento. A criação do grupo de regatas Botafofo. Que o símbolo era a estrela de Davi. Os meninos no colégio Alfredo Gomes. 12 letras. Na aula do professor Júlio Noronha. 12 letras. As datas das duas fundações. 12 do 8 e 8 do 12. O primeiro jejum de 12 anos que findou em 48. 4 mais 8 é igual a 12. Sob o comando de Carlito Rocha. Que tem 12 letras. Com a presença de Beriba. Que morreu aos 12 anos de idade. O 12º maior clube do século XX. E o 12º clube brasileiro a conquistar a Libertadores, no século XXI. A 12ª maior torcida do Brasil. E a noite do dia 21. Com as 21 coincidências. E o 21 depois do 21 por 2-1 em 2010. Esqueceu de citar o Titanic. É verdade, já ia esquecendo. Titanic, que pertencia ao White Star, Que é estrela branca. que tinha 2 irmãos gêmeos, sendo um deles o Olympique, Titanic tem 7 letras, Olympique tem 7 letras e Iceberg tem 7 letras. 3 vezes 7 é igual a 21. que naufragou em 1912. O ano que o Botafofo foi campeão carioca, que teve 12 clubes e o artilheiro foi Mimi Sodré do Botafofo com 12 gols. E exatos 12 anos depois, em 1933, naufragou o Araçatuba. O navio que o Botafogo havia feito uma excursão ao sul do Brasil. E 100 anos depois, em 2012, naufragou o Costa Concórdia, numa situação bem similar ao do Titanic. 2012, o ano que virou o calendário maia. Que o deus era chamado Kukulkan, Que é o planeta Vênus. que é a estrela solitária no escudo do Botafogo, Que o livro sagrado era chamado Popolvo. que conta em um de seus capítulos a história da criação do homem, Que narra a batalha dos irmãos gêmeos contra os senhores do submundo. que é a transposição atemporal para a história do Botafogo. Estempe, tudo isso só pode ser fruto de planejamento. Eu tenho certeza disso. Não pode ser coincidência. É por isso que eu mais uma vez afirmo: o futebol é só uma desculpa. E o Botafofo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. Se a Terra estivesse 5% mais próxima do Sol, seria um inferno como Vênus. Se estivesse 5% mais distante, seria uma bola de gelo estéril. A Terra está exatamente posicionada na zona habitável do Sistema Solar. O único lugar onde a água pode existir no estado líquido. 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio. Se o oxigênio fosse 30%, tudo pegaria fogo.
Se fosse 5%, nada conseguiria respirar. O Sol nos ameaça todos os dias. Sem o campo magnético, a atmosfera da Terra teria sido arrancada, como aconteceu com Marte. Se a gravidade fosse 10% menor, a atmosfera escaparia. Se fosse 10% maior, mal conseguiríamos andar. Antes que eu mostre o último, deixe seu like e siga o Professor Babuíno para mais curiosidades. A Lua estabiliza o eixo terrestre. Sem ela, teríamos oscilações extremas nas estações, temperaturas mais imprevisíveis e, possivelmente, vida mais difícil. Seria tudo isso obra do acaso? Resultado de uma explosão? Eu não acredito. Para mim, todas essas evidências mostram que tudo isso foi feito pelas mãos do Supremo Criador, que arquitetou tudo e deixou cada coisa milimetricamente no seu devido lugar. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo foi pensado e criado com muito carinho, inclusive você. Deus te planejou. Você não é um acidente. Ele tem um propósito para você.